Um pequeno ímã, orientado de forma até seu polo positivo para cima, é solto em queda livre dentro de um tubo cilíndrico de cobre, mantendo-se com a mesma orientação durante a queda. Nessas condições, é correto afirmar que a queda do ímã. Tem até um experimento interessante com relação a isso. Deixa eu ver se eu acho aqui e mostro para vocês. Olha só. Isso é chamado de alguma coisa antigravidade, que não tem nada a ver, né? Mas é bacana o quanto ele demora, né, pra cair. Então o que é que acontece nisso aí, né? Olha só. Se você ficar girando pra cima e pra baixo, ele fica aí dentro, né? Vamos fazer uma análise aqui. Nós temos aqui o nosso tubo de cobre. E esse ímã ele vai ser orientado com o polo norte para cima, né? Sendo assim, eu tenho todo ímã tem um polo norte e um polo sul. E as linhas elas não têm origem, mas tem elas, digamos assim, podemos dizer que saem do norte e entram no sul, né? Porque o campo magnético é sempre assim, certo? Esse aqui é o nosso campo magnético. Então o que é que acontece aqui, gente? Existe a força da gravidade puxando o ímã para baixo, certo? A força peso, aliás, né? No entanto, ele desacelera, sendo assim é necessário que haja uma força para cima, fazendo com que menor, evidentemente, de que essa força peso, fazendo com que anule mais a ação dessa força peso, diminua a força do peso, né? Para que isso aconteça, tem que ser gerado um polo sul aqui, certo? Que os polos eles opostos do mesmo, né? Os polos opostos se atraem ao passo que os polos iguais eles se repelem. Então vai ser gerado um campo magnético como se fosse aí o campo de uma bobina, né? Vamos só colocar aqui uma bobina. Eu vou até colocar essa bobina assim. Ou melhor, eu vou colocar essa bobina assim, ó. Se eu virar mais um pouquinho, ela fica assim, certo? Eu tenho a regra da mão direita para a bobina, que diz o seguinte. Ou melhor, eu posso até colocar essa bobina assim. Deixa eu ver, ele quer olhando de cima, né? Deixa eu ver. Se bem que cada questão aqui é um, né? Não gera corrente elétrica no tubo, tá errado. Tem que gerar corrente para gerar um campo magnético. Gera uma corrente elétrica anti-horária quando vista de cima no tubo de cobre. A corrente gerada cria um campo magnético secundário que desacelera a queda. Então vamos olhar de cima aqui. Aqui nós temos o nosso tubo de cobre que eu vou pegar como se fosse uma bobina, né? Se a corrente estiver vindo nesse sentido aqui, pela regra da mão direita, o meu polo norte está aqui, ó, em cima, e o meu polo sul está embaixo. O que é que vai acontecer? Vai se atrair, né? E pela lei de Lenz isso não é possível. Então é necessário que a corrente seja nesse sentido aqui, ou seja, no sentido horário, tá? Para que gere um polo norte para baixo, o norte fica aqui,
e o sul fica aqui. Então gera uma corrente elétrica anti-horária, quando vista de cima, não. Gera uma corrente elétrica horária, quando vista de cima, sim, no tubo de cobre. A única força que age sobre o ímã é a da gravidade. Não, né? Vai gerar uma força no ímã também devido ao encontro desses campos magnéticos, né? Gera correntes elétricas com sentidos opostos no tubo de cobre, abaixo e acima da posição do ímã. As correntes criadas geram um campo magnético secundário que se desacelera a queda do objeto. Vamos deixar isso aqui. Gera correntes elétricas com sentidos opostos do tubo de cobre, abaixo e acima da posição do ímã. A única força que age sobre o ímã é a da gravidade. Vamos deixar essa aqui também. E aí eu queria que vocês me dissessem aí, pausasse o vídeo e me dissessem qual é a alternativa, que vocês acham que é a alternativa correta. Um campo magnético ele é gerado quando há movimentação de elétrons, certo? Então, quando eu pego um ímã, que aqui é o polo norte e aqui é o polo sul, pela lei de Lenz eu encosto ela na bobina, isso aqui vai me gerar um polo norte, isso aqui vai me gerar um polo sul. Ao passo que quando eu afasto esse ímã da bobina, isso aqui vai me gerar um polo sul, isso aqui vai me gerar um polo norte. Considerando o tubo aqui, ó, é como se eu tivesse várias bobinas empilhadas uma, né, com a outra. Sendo assim, quando o ímã está aqui, um polo norte para cima e o polo sul aqui, ele vai gerar um polo sul aqui. Mas quando ele estiver aqui, ó, certo? Um norte para cima e o sul para baixo, ele vai gerar um sul aqui. Mas ele também vai estar se afastando da bobina de cima, certo? Sendo assim, ele está gerando um sul aqui também, ó. É claro que se ele gera um sul aqui, tem que ter um norte em algum lugar. E se ele gera um sul aqui, tem que ter um norte em algum lugar também. Então é como se ele tivesse aí entre dois ímãs, né? Sendo assim, gera correntes elétricas com sentidos opostos no tubo. Se eu gero um polo sul aqui, se eu gero um polo sul aqui, pela regra da mão direita, aqui ó, vai ficar bem claro. Se a minha corrente está vindo para cá, é gerado um polo norte aqui e um polo sul aqui. Ao passo que se a minha corrente estiver vindo para cá, é gerado um polo norte aqui e um polo sul aqui. Então, para eu gerar esse polo sul aqui, ó, a minha corrente tem que vir para cá, ó, certo? Ao passo que para eu gerar um polo sul aqui, a minha corrente ela tem que vir para cá. Perceba que uma está no sentido anti-horário e a outra está no sentido horário. Então gera correntes com sentidos opostos no tubo de cobre abaixo e acima da posição do ímã. Isso daqui tá certo. E essa daqui também tá certa. Aí ele coloca a única força que age sobre o ímã é a da gravidade aqui. E as correntes criadas geram um campo magnético secundário que desacelera a queda do objeto. Obviamente a única força não é a força da gravidade. Ele colocou isso aqui porque talvez o candidato não ia saber que esse ímã para aqui, né? Então a nossa alternativa é a alternativa D. Bom, isso aqui foi só uma pincelada, tá, gente? Não é nenhuma explicação profunda. Tem até um canal chamado Desbrava, que lá a gente desbrava as coisas, entendeu? Aqui é só uma pincelada. Se você nunca tiver visto esse assunto, procure sobre lei de Lenz, porque senão vai ficar complicado você entender isso daqui. A minha explicação já é para alguém que esteja num nível bastante mais avançado, tá bom? Então, se você nessa matéria ainda não alcançou esse nível, estude, volta para cá e tenta resolver as questões depois.
Se você gostou, dê seu like. Fui.